Se você recebesse uma bolada de dinheiro por herança, contaria isso para qualquer pessoa? Porque o Rubião do livro Quincas Borba não pensou duas vezes. Ele ficou riquíssimo e quis contar a novidade para um casal completamente estranho que ele conheceu em um trem. E assim como o Tino no filme Até que a Sorte nos Separe, o Rubião ele não é muito inteligente, é extravagante e bastante impulsivo. Mas diferente do Tino, Rubião vive no século XIX e está afim de uma mulher casada. E ela, por sua vez, está afim do dinheiro dele, assim como o marido dela. Como eu disse, ele não é muito inteligente. Oi, meu nome é Gisele, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje vamos conversar sobre Quincas Borba, escrito por Machado de Assis. Um livro que o final não é muito feliz, diferente do final do filme Até que a Sorte nos Separe. No caso desse livro, o dinheiro acaba junto com a sanidade do personagem, restando-lhe a solidão. E para quem caiu de paraquedas aqui no canal, nos meus vídeos de análise eu costumo dividi-lo em 4 partes. Então, brevemente vou falar sobre o autor, apresentar o contexto da obra, que é muito importante para a gente compreender esse livro, falar também sobre a história e, por último, apresentar a minha cosmovisão cristã sobre esse livro. Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e ativar as notificações. Também recomendo que você pegue o seu café, o seu suco, a sua pipoca, o que seja, para a gente ficar mais confortável para conversarmos aqui sobre o livro Quincas Borba. Eu já estou aqui com a minha água. Mas então, quem era Machado de Assis? Eu tenho uma teoria de que se você colocar a foto do Machado de Assis no plano de fundo do seu celular, talvez isso te incentive a estudar. Porque eu vou te contar, viu? O homem é a prova de que o determinismo social é uma balela. Ele era pobre, gago, epiléptico, perdeu os pais muito cedo, não frequentou muito a escola para poder trabalhar, mas ainda assim conseguiu aprender por conta própria o latim, o francês e ainda depois se inserir na elite intelectual da época. Foi ele, inclusive, quem fundou a Academia Brasileira de Letras, sabia? E a gente aqui com dificuldade de cumprir as metas do ano novo. Aos 16, ele já publicava poemas e depois ele veio a escrever outros gêneros literários. E muitos consideram que o livro Memórias Póstumas, Quincas Borba e Dom Casmurro são uma trilogia, em que o Quincas Borba, que seria essa segunda trilogia, foi publicado inicialmente como folhetim, entre 1886 e 1891. Mas antes de falarmos sobre a história, é importante nós entendermos o contexto da obra. E aqui vai uma dica: sempre que você for ler um clássico, é importante você também priorizar o estudo do contexto, porque isso vai facilitar e muito a sua compreensão. O Machado de Assis escreveu Quincas Borba no período do Realismo, que foi uma escola literária que surgiu na segunda metade do século XIX. Talvez você se pergunte o que seja uma escola literária e o que seja o realismo. De forma sucinta e objetiva, a escola literária não é uma escola de literatura como o nome pode sugerir. Na verdade, é uma forma de organizar a arte e a literatura baseada em características que elas apresentam em comum. Essas características estão ligadas ao momento histórico, cultural e social que os textos foram produzidos. Você pode ouvir por aí como escola literária ou então como movimento literário. É a mesma coisa. E a escola literária da segunda metade do século XIX, como eu falei, era o realismo. E os autores desse período eles tinham características semelhantes em suas obras, como, por exemplo, crítica aos valores burgueses. O herói perfeito ele sai de cena para entrar um protagonista com caráter mais duvidoso, por exemplo. A mulher ela não é mais idealizada, como era no romantismo. Agora, essa mulher ela apresenta também muitos defeitos. E há um retrato fiel da sociedade, em que são expostas as feiuras, as desigualdades, as hipocrisias e as relações por interesse. Isso é o realismo, e essas características estão muito expostas no livro do Quincas Borba, como também de outros autores que escreveram nesse período. No realismo, o autor passa a escrever mais em terceira pessoa, um narrador onisciente que sabe de tudo o que vai acontecer. É como se fosse uma câmera que está analisando tudo o que está acontecendo.
sabe? Não só com o protagonista, mas também em relação a todos os outros personagens. Então esse narrador, ele sabe o que o personagem pensa, ele entende as suas motivações, ele compreende tudo o que está acontecendo na cabeça de todo mundo. E esse narrador, no caso do realismo, ele analisa os personagens como se ele fosse um cientista. Então, esse narrador, ele é bem mais afastado, mais crítico, mais analítico. O racionalismo, o objetivismo e a impessoalidade estão presentes na maneira como a história é contada, e isso devido às correntes de pensamento da época. A gente tem aí nessa época o positivismo de Comte, o socialismo de Marx, o evolucionismo de Darwin, também tem o determinismo e a psicanálise de Freud. Então, teve muitas influências aí na forma como os autores escreveram nessa época. Muita coisa também estava rolando no Brasil, como, por exemplo, os efeitos da Segunda Revolução Industrial, a abolição da escravatura, a proclamação da República, o segundo reinado de Dom Pedro II. Tudo aí foi nesse período mais ou menos aí do realismo. Além das características gerais que eu apresentei, o livro Quincas Borba também possui um narrador que conversa com o leitor. E isso é muito legal. Então, de vez em quando, você vai ver ali o narrador te indicando livros, né, comentando com você, conversando com você sobre a história. E pode esperar também a ironia, o sarcasmo, a comicidade que é muito presente nas obras do Machado de Assis. E um outro ponto de atenção é que a história ela não é contada de forma linear. Na verdade, começa já com o Rubião rico, para depois começar a contar sobre como ele recebeu essa herança até o fim da sua vida. Você também vai encontrar muitas referências no livro Quincas Borba. Você tem citações da Bíblia, de Agostinho de Hipona, do Kant, Dom Quixote, Shakespeare, Camões e por aí vai. Agora vamos falar sobre a história. Rubião, ele é o protagonista do livro, é um professor do ensino primário que, como eu falei, não é muito inteligente e ainda é pobre. Já o Quincas Borba, completamente diferente, é um homem rico, um filósofo que vive em Barbacena, em Minas Gerais. E ele também aparece em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Só que lá ele aparece como um mendigo. Só que ele fica rico por causa de uma herança. Daí ele passa a ter muitos imóveis, joias, ações, escravos. E esses dois personagens muito diferentes moram em Barbacena, em Minas Gerais. Mas o que vai ligar esses dois? O elo foi uma mulher chamada Maria da Piedade, irmã do Rubião. Essa mulher ela era viúva e o Quincas Borba se interessou por ela. Quincas se apaixona por essa mulher, pela irmã do Rubião, e o Rubião faz o possível para casar os dois. Mas por que será que ele faz o possível? Será que é porque ele acredita no amor verdadeiro? Fato é que se esses dois casassem, o dinheiro do Quincas Borba também ia entrar para a família, né? Então o Rubião também seria beneficiado com a fortuna. Então, nesse ponto da história, já no início, a gente já tem uma crítica às relações por interesse. Só que a irmã do Rubião bate as botas. Então, ele perde ali a chance, a oportunidade de se tornar rico. Mas quando o Quincas Borba adoece, o Rubião passa a cuidar dele como uma espécie de enfermeiro, de cuidador. E também, consequentemente, passa a conviver mais com aquele filósofo. E por meio da convivência, o Quincas Borba ele começa a explicar a sua filosofia para o Rubião. Filosofia chamada humanitismo. E o que acontece? A Humanitas é uma sátira do darwinismo social, que vai dizer que os mais aptos sobrevivem, só que no contexto social. E é muito importante a gente entender a Humanitas, porque consiste na ideia toda do livro. A filosofia do humanitismo chega a ser citada no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas só é bem desenvolvida no livro Quincas Borba. E o que essa filosofia vai dizer? Para explicar o humanitismo, Quincas Borba ele cita o seguinte exemplo. Ele vai dizer que existem duas tribos, e essas duas tribos elas se deparam com um campo de batatas. Só que essas tribos elas estão famintas, e se elas dividirem o alimento entre si, elas não vão conseguir se nutrir o suficiente
para poder atravessar a montanha e lá encontrar batatas em abundância. Ou seja, segundo o Quincas, a divisão leva à extinção das tribos. Logo, a guerra é necessária para a sobrevivência. Nesse sentido, a tribo exterminaria a outra, recolheria os despojos, comeria as batatas para conseguir atravessar essa montanha e achar essas batatas em abundância. No livro vai dizer que a paz, nesse caso, é a destruição e a guerra é a conservação. E a síntese do pensamento é a seguinte: ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. E essa frase é extremamente importante para a gente entender a obra. Resumindo, para alguém se dar bem, alguém precisa se dar mal. Logo no início da história, os primeiros capítulos, o Quincas Borba ele morre. E ele vai morrer justamente na casa do Brás Cubas, o protagonista de Memórias Póstumas. Rubião ele recebe uma carta desse Brás Cubas, sendo avisado do falecimento do Quincas. E no livro diz o seguinte: quando o testamento foi aberto, Rubião quase caiu para trás. Adivinhais por quê? Era nomeado herdeiro universal do testador. Não 5, nem 10, nem 20 contos, mas tudo, o capital inteiro. Tudo finalmente passava às mãos do Rubião, sem desvios, sem deixas a nenhuma pessoa, nem esmolas e nem dívidas. Então, como Quincas não tinha uma família, não tinha um herdeiro, ele deixa tudo para o Rubião, que se torna o herdeiro universal. No entanto, havia uma condição para que o Rubião pusesse as mãos nos bens do Quincas, e a condição era cuidar do seu cachorro. E adivinha qual que é o nome do cachorro do Quincas Borba? Quincas Borba. Isso que é você se amar, né? Colocar o nome do animal, o seu próprio nome. Mas não era qualquer cuidado não, tá? O Quincas Borba, o filósofo, queria que Rubião cuidasse do Quincas Borba cachorro como se fosse um ser humano, como se fosse o próprio testador. E que quando o cachorro morresse, deveria ser enterrado em um terreno próprio, coberto de flores e plantas cheirosas. E depois de um tempo, deveria ser desenterrados os ossos para colocar em uma urna de madeira que deveria ser colocada no lugar mais honrado da casa. Isso me faz lembrar o segundo filme, que é Até que a Sorte Não Separe, que o Tino ele recebe uma herança do tio da mulher dele, se eu não me engano, só que tinha uma condição também, e a condição era pegar as cinzas do tio e jogar no Grand Canyon, se eu não me engano. Rubião estava feliz da vida, né? Um cara sortudo, parece que nasceu com a bunda pra lua, mas o que acontece? Ele ficou atormentado. Assim que ele soube que o Quincas Borba morreu, ele foi dar o Quincas Borba cachorro para outra pessoa, porque ele não queria cuidar. Então ele já foi dando logo o cachorro. E aí ele pensou, caramba, eu vou ter que pegar esse cachorro de volta. E aí ele vai em busca desse cachorro com medo de ter morrido, de descobrirem, né, sobre o testamento, mas no fim das contas ele consegue pegar o cachorro e dá tudo certo. E aqui a gente já consegue perceber os rastros do humanitismo, tá? Porque o Quincas Borba precisou morrer, essa é a ideia, para que o Rubião pudesse ascender socialmente, para que o Rubião pudesse ter muito dinheiro. Tendo muita grana no bolso, muitos bens, ele começa a pensar, será que eu fico em Barbacena? Será que eu vou para o Rio de Janeiro? Sobre essa dúvida, no livro diz o seguinte: sentia cócegas de ficar, de brilhar onde escurecia, de quebrar a castanha na boca aos que antes faziam pouco caso dele, e principalmente aos que se riram da amizade do Quincas Borba. Mas logo depois vi a imagem do Rio de Janeiro, que ele conhecia, com seus feitiços, movimento, teatros em toda parte, moças bonitas vestidas à francesa. Resolveu que era melhor, podia subir muitas e muitas vezes à cidade natal. O Rubião pensou, se ele ficasse em Barbacena, ele poderia esfregar na cara de todo mundo que ele estava rico, né? Então as pessoas que humilharam ele, por exemplo, iam ficar tudo com inveja. Mas aí ele pensou bem, não,
eu vou para a capital, que a capital na época era o Rio de Janeiro. E no fim das contas ele poderia até visitar Barbacena de vez em quando, para sentir aquele veneno, sabe? Sentir aquela inveja das outras pessoas. E se você estiver gostando do vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever e de dar o like, porque nesse canal a gente tem muitos conteúdos de resenha, análise sobre clássicos e sobre livros contemporâneos também. Durante o trajeto para o Rio de Janeiro, o Rubião ele acaba conhecendo um casal chamado Cristiano e Sofia Palha. Durante a viagem, eles ficam conversando sobre amenidades, até que o Rubião, com a sua boca grande, solta que ele é um herdeiro muito rico. A partir dessa informação, o Cristiano ele fica bastante empenhado para fazer uma amizade pura e sincera com o Rubião. E ele chega até a aconselhar ele a não ficar espalhando sobre a sua vida financeira por aí. E ele diz o seguinte: não repita o seu caso a pessoas estranhas. Agradeço-lhe a confiança que lhe mereci, mas não se exponha ao primeiro encontro. Discrição e caras serviçais nem sempre andam juntas. Muito hipócrita. Mal sabia o Rubião que o conselho do Cristiano Palha deveria ser colocado em prática naquele momento, no momento que ele conheceu o Cristiano. Bom, a partir daí eles viram best friends, começam a visitar a casa um do outro, a fazer jantares. O Rubião começa a fazer amizades com os amigos do Cristiano Palha e a participar do círculo social dele, a fazer jantares, enfim. Além disso, o Rubião também chega a ser sócio do Cristiano e o Cristiano também chega a pegar dinheiro emprestado do Rubião. Nessa pataquada toda, o Rubião já estava nutrindo sentimentos pela Sofia, a mulher do Cristiano Palha. E um certo dia, essa bendita escreve uma carta para ele e manda alguns morangos, convidando ele para jantar. Assunta. Só que assim, não era um jantar romântico, era um jantar com todos os amigos, com o marido dela, que inclusive quem mandou escrever aquela carta foi o próprio marido. Mas bastou o convite de jantar para Rubião começar a achar que a Sofia correspondia aos seus sentimentos. Naquele jantar em que estavam reunidos os amigos do casal, o Rubião ele não parava de olhar para Sofia. E em certo momento eles até caminham juntos, vão para um jardim e ali ele confessa os seus sentimentos para ela. Começa a falar sobre os olhos dela, sobre as estrelas, fala de uma forma poética ali para ela. E ela fica bastante assustada com aquilo. E no livro diz o seguinte: era preciso responder, fazê-lo parar, dizer que ia por onde ela não queria ir, e tudo isso sem que ele se zangasse, sem que se fosse embora. E por que ela não queria que ele fosse embora se ela não correspondia aos sentimentos dele? Ah, meu amigo, minha amiga, porque ele tinha dinheiro. Ele tinha muito dinheiro, o casal precisava de dinheiro e poderiam tirar vantagem disso. Ainda assim, a Sofia comunicou o ocorrido para o seu marido, o Cristiano Palha, e ela falou que não gostou de nada daquilo, que se sentiu extremamente incomodada, mas aí a gente tem aquela quebra de expectativa. Palha, ele não fica bravo, muito pelo contrário. Ele até justifica as ações do Rubião. E ele incentiva que a Sofia tolere o Rubião, que aceite um pouquinho desses flertes, porque ele estava devendo muito dinheiro para o Rubião. Daí o Rubião começa a dar uma de Ariana Grande, sabe? Eu quero, eu compro. Dá uma de Cariani, eu quero, eu posso. Pois é, esse é o espírito do Rubião. Ele começa a gastar muito dinheiro e atrair muitas pessoas ao redor dele. Eu quero, eu posso. Ele também fica íntimo de um homem chamado Camacho, que é um político, advogado, jornalista. Ele tem um jornal chamado Atalaia. E por meio de promessas e lisonjas, o Camacho consegue tirar dinheiro do Rubião para manter esse jornal. Esse cara aí é a própria definição da bajulação e da falsidade. Na história, a gente também tem os seguintes personagens: Carlo Maria e Maria Benedita. São também importantes, porque se até então a dona Sofia parecia ser fiel ao seu marido, a gente começa a questionar essa tal fidelidade quando ela se aproxima do Carlos Maria.
Esse rapaz, que se chama Carlos Maria, ele é rico e extremamente vaidoso e que se certamente ele falasse todas aquelas poesias que o Rubião disse para Sofia no jardim, sobre os olhos e sobre as estrelas, com certeza ela teria caído de amores por ele. E ela não teria falado nada pro marido dela. O Carlos Maria chegou até paquerar ela, né? Eu não sei nem se essa palavra é ainda usada hoje em dia, mas ele chegou, né, a falar certas coisas românticas para ela e ela ficou toda felizinha pro lado dele. Mas, como os modernos costumam dizer, foi algo extremamente casual. Essa aproximação pontual fez com que Rubião se mordesse de ciúmes e chegou até mesmo a acusar a Sofia de adultério. Mas é muita hipocrisia, né? Porque se tu não percebeu, até aqui a hipocrisia corre solta. No fim das contas, o Carlos Maria, ele acaba se casando com a Maria Benedita, a prima da Sofia, e ela fica muito enciumada, ela começa a ficar meio implicante também com a própria prima. E eu acho interessante também a visão de adultério da Sofia. O fato dela se eximir da culpa. Na página 187 vai dizer o seguinte: não é só nas ações que a consciência passa gradualmente da novidade ao costume e do temor à indiferença. Os simples pecados de pensamento são sujeitos a essa mesma alteração, e o uso de cuidar nas coisas afeiçoa tanto a elas que, afinal, o espírito não as estranha e nem as repele. E nestes casos, há sempre um refúgio moral na isenção exterior, que é, por outros termos mais explicativos, o corpo sem mácula. Em outros dizeres, de tanto fazer ou pensar em algo errado, o temor vira indiferença. Você não sente mais o peso do erro, sabe? E quando se trata dos pensamentos impuros que a Sofia nutria a respeito do Carlos Maria, essa é a justificativa de que ela não sentia culpa por ter esses desejos por um cara que não é o seu marido, porque ela não tinha exteriorizado o adultério. É como se o corpo dela não tivesse maculado. Esse era o seu refúgio moral, que é totalmente contrário aos ensinamentos de Jesus Cristo, que vai dizer que se você pensou, se você desejou, você cometeu adultério. Ela passou até a gostar, sabe, do fato de Rubião arder de paixão por ela. Ela gostava da admiração masculina, ela ansiava por isso. Mas o interessante é que ela tinha um medo. O medo de que o Rubião falasse dos seus sentimentos para ela publicamente. E as pessoas começassem a achar que ela era uma mulher adúltera. Mas na verdade ela era. E essa Maria Benedita, que é a prima da Sofia, segundo o plano do casal Palha, né, do Cristiano e da Sofia, era para ela se casar com o Rubião, porque assim eles poderiam também ter mais controle sobre o Rubião, sobre o dinheiro dele. Só que a Maria Benedita, ela se apaixona pelo Carlos Maria, ou melhor, começa a idolatrar ele, e ele, por sua vez, ama ser idolatrado. Então veja, ele não era apaixonado por ela. Na verdade, ele amava a paixão que ela nutria por ele. E perceba que os relacionamentos hoje em dia também têm essa cara. Não é sobre amar a pessoa e fazê-la feliz, mas é sobre o quanto aquela pessoa pode me satisfazer e me agradar. Não só nas relações amorosas, é claro, mas também em outros tipos de relacionamentos, esse padrão acontece. Podemos perceber a partir daqui que o Carlos Maria e a Sofia não eram muito diferentes um do outro. Na verdade, eram bem parecidos até, porque os dois amavam a si mesmos de uma forma assim, idólatra praticamente. Eles eram extremamente vaidosos e também não tinham nenhum pingo de caráter. A Sofia, por exemplo, apesar de se incomodar com o Rubião, ela amava ser admirada por ele e por outros homens. E é estranho porque o próprio marido dela também gostava de que os homens olhassem para ela, sabe? Numa espécie de podem admirar e vejam aquilo que eu tenho em casa. É bem esquisito, mas é mais ou menos por aí.
E uma coisa que eu não esperava acontecer na história é de que o Rubião começa a apresentar sinais de demência. Ele começa a achar que ele é o Napoleão III, até chama um barbeiro para fazer uma barba igual a do Napoleão III. E ele começa também a achar que a Sofia é a Imperatriz Eugênia, sua esposa, umas loucuras muito doidas. O dinheiro dele vai acabando, a loucura vai despontando e os amigos dele vão se afastando. Mas existem momentos em que ele está são e existem momentos que ele começa a ficar bem louco. Então vai alternando até chegar ao ponto que a loucura se apodera dele completamente. Sofia até gostava da ideia de que ela foi amada por um homem até a loucura. Olha a vaidade da moça. Diz assim: crendo-se a autora do mal, perdoava-lhe. A ideia de ter sido amada até a loucura sagrava-lhe o homem. Qual personagem para vocês é mais odiável? Eu acho que para mim é a Sofia. Eu acho que ninguém ganha dela. Eu acho que no livro ela é a parasita da parasita da parasita. Em um certo momento da história, o Cristiano Palha ele propõe a separação dos negócios e ele conta uma historinha bem fajuta, dizendo que ele foi convidado para ser diretor de uma casa bancária e que ele precisaria liquidar os negócios. Tudo mentira. A verdade é que os negócios iam muito bem. E por que iam muito bem? Por causa do dinheiro do Rubião. Só que o Rubião ele gastava muita grana e o Cristiano Palha ele não queria dividir os lucros da empresa dele com o Rubião. Ele queria ficar com os lucros só para ele. E eu não mencionei, mas era o Palha que administrava todo o dinheiro do Rubião. Era como se fosse realmente ali o administrador, ele que cuidava dos bens. E por conta dessa posição, ele se aproveitou bastante disso. Rubião não tinha ideia do quanto de dinheiro ele tinha ainda, né? Eu acho que na cabeça dele, ele estava no jogo do GTA, que dava para colocar o código de dinheiro infinito, só pode. Mas o fato é que o rombo já tinha sido feito. E ele não tinha ciência nenhuma disso. Isso só me faz pensar que tem gente que não dá para ficar rica, não. Com o avanço da loucura, o Cristiano Palha interna o Rubião numa casa de saúde e o Rubião ele começa até a apresentar melhoras, mas aí ele foge dessa casa de saúde junto com o seu cachorro Quincas Borba e volta para Barbacena, Minas Gerais. Ao retornar para Barbacena, completamente entregue à loucura, o Rubião ele não parava de exclamar uma parte da filosofia do humanitismo que foi explicada pelo Quincas Borba, o filósofo. Ao vencedor, as batatas. Ao vencedor, as batatas. Ele repetia isso várias vezes. Rubião e o Quincas Borba, o cachorro, passaram fome, enfrentaram a chuva e dormiram na porta da igreja. Mas o Rubião chegou depois a ser acolhido pela comadre Angélica, essa mesma que, se eu não me engano, o Rubião tinha dado o cachorro inicialmente. E é interessante que ele tinha esse desejo de voltar para Barbacena quando ele estava são. Vocês lembram? O desejo de voltar para lá e mostrar o quanto ele estava bem de vida. Só que quando ele de fato volta, ele tá louco e pobre. Ardendo de febre, ele continua a achar que é o Napoleão III e a proclamar: ao vencedor, as batatas. Ao vencedor, as batatas. Uma multidão se ajunta para ver o declínio do Rubião e a comadre Angélica, preocupada, chama até um médico para ver o estado de saúde do Rubião. E esse é o mesmo médico que atendeu o Quincas Borba, o filósofo. Mas em poucos dias, ele morre. No livro diz o seguinte: não morreu súdito nem vencido. Antes de principiar a agonia, que foi curta, pôs a coroa na cabeça. Uma coroa que não era, ao menos, um chapéu velho ou uma bacia, onde os espectadores palpassem a ilusão. O esforço que fizera para erguer meio corpo não durou muito. O corpo caiu outra vez. O rosto conservou, porventura, uma expressão gloriosa. Guardem a minha coroa, murmurou. Ao vencedor? A cara ficou séria, porque a morte é séria. 2 minutos de agonia, um trejeito horrível e estava assinada a abdicação. Após a morte do Rubião, o cachorro foge desvairado para a rua em busca do seu dono, mas 3 dias depois ele é encontrado morto. No final, o narrador diz o seguinte: chora os 2 recentes mortos, se tens lágrimas. Se só tens riso, ri-te.
É a mesma coisa. O cruzeiro que a linda Sofia não quis fitar, como lhe pedia Rubião, está assaz alto para não discernir os risos e as lágrimas dos homens. Porque ele diz, chora se tem lágrima, ou ri se você tiver riso. Aqui, mais uma vez, a gente tem a manifestação do humanitismo. A Sofia e o Cristiano Palha, por exemplo, nessa situação, eles ririam, porque eles foram beneficiados pela riqueza do Rubião. Aqui mostra que por causa da decadência de Rubião, o casal se tornou rico. Mas também mostra que por causa da morte do Quincas Borba, Rubião se tornou rico. E por causa da morte do tio de Quincas Borba, o Quincas Borba pôde ter muitos bens. Vamos partir agora para as reflexões e a cosmovisão cristã. Eu conheço uma história que é totalmente contrária do Rubião. A história de um homem que abdicou de toda a sua riqueza e de todo o seu poder por causa de uma missão maior. Missão essa que era reconciliar pecadores a Deus. Jesus Cristo veio como um homem pobre, sem privilégios, inserido em uma família simples que não tinha sangue de realeza. A coroa que lhe foi reservada não era de ouro, mas de espinho. Ele não morreu achando que era um imperador que deveriam beijar-lhe a mão. Na verdade, viveu servindo, partilhando o pão, lavando os pés dos discípulos, propagando o evangelho. E morreu igualmente servindo, tendo sido feito pecado diante de Deus, para que a punição de nossas iniquidades recaísse sobre ele. A expectativa dos judeus era de que o Messias viesse glorioso, cheio de poder, de toda a pompa, e que pudesse resolver os problemas políticos daquela época. Mas Jesus veio como um homem simples, para resolver um problema muito maior, o nosso estado de inimizade com Deus. Mas assim como os judeus tinham expectativas, nós também temos. Nós também achamos que o nosso maior problema é a falta de dinheiro, a solteirice, a nossa família e por aí vai. Achamos que o nosso maior problema não é o nosso coração. Mas todas essas coisas, sobretudo o dinheiro, são breves, porque a nossa vida é assim descrita pela Bíblia. Ela nos diz que o homem é como um sopro, que os nossos dias são como sombras passageiras e também como neblinas que logo se dissipam. No Salmo 39, verso 5 vai dizer: deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida nada diante de ti. Salmo 39, verso 4. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Diante da fragilidade da nossa existência, Rubião considerou-se acima do que de fato ele era, frágil e esquecível. O problema do Rubião não era o dinheiro, mas a sua falta de contentamento. Porque não bastava mais ter dinheiro. Agora ele queria se envolver com uma mulher que ele não poderia ter. 1 Timóteo capítulo 6, do verso 6 ao 8, vai nos dizer o seguinte: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Por vezes dizemos que ter 10 dígitos na conta resolveria os nossos problemas. Ledo engano. Nós somos parecidos com Rubião. Ficamos felizes por hora, até o nosso coração ansiar por outra coisa. E o realismo fez isso muito bem, em desmascarar as reais intenções do coração e o caráter caído do ser humano. O fato é que o homem quer aquilo que ele não pode, e quando ele consegue, ele volta a desejar outras coisas mais. Nós tateamos no escuro à procura de Deus. Cultivamos no nosso coração amores que acreditamos que vão preencher o nosso coração, que vão nos trazer paz. Mas a verdade é que nessas atitudes desesperadoras nunca vamos encontrar essa paz. E nessa dinâmica de nunca nos saciarmos, o Senhor continua acessível para aqueles que foram despertos pelo Espírito. Para aqueles que sabem que as suas almas só poderão se deleitar completamente quando amarem o seu Criador. E ainda há outro ponto a se considerar. O humanitismo reflete as relações parasitas que nós conseguimos perceber no nosso país em vários graus. Desde a exploração dos portugueses, a extinção dos povos indígenas, a exploração dos negros, até a forma como nos relacionamos hoje em dia e da maneira como nós somos governados.
Carregamos essas hipocrisias quando nos relacionamos para obter algum benefício próprio, quando nós trapaceamos, quando nós encurtamos o caminho por causa do jeitinho brasileiro. Por vezes reclamamos que o governo explora e rouba o nosso dinheiro, com razão, mas nos esquecemos do quão o povo pode se parecer com o seu próprio governo. Os rastros da escravidão e da exploração estão visíveis na forma como algumas pessoas se relacionam umas com as outras. Para o humanitismo, os mais fortes são aqueles que subjugam o outro, são aqueles que querem levar vantagem, quando na verdade os mais fortes deveriam ser os honestos, aqueles que usam os seus braços, a sua inteligência para trabalhar, que sabem administrar o seu dinheiro, aqueles que servem, mas não são tolos, que amam, mas não são escravos de si e nem do próximo. A matemática do reino é diferente. O último é o primeiro, o louco é o sábio, o que chora é o que ri, o pobre é o rico e o fraco é o forte. Os fortes no humanitismo são como um parasita. Rubião, por exemplo, é porque quando ele cuidava do Quincas Borba, como se fosse um cuidador, um enfermeiro, ele tinha dentro dele, ecoava dentro dele a esperança de ser gratificado. A ideia da evolução social dos mais espertos nada mais é do que parasitismo. E se a nossa esperança é a plena justiça, a recompensa das pessoas honestas neste mundo, nós seremos as pessoas mais infelizes e frustradas. Na contramão, podemos levar o reino de Deus para este mundo, mas nós não podemos estabelecer o paraíso na terra. Se cremos que haverá um reino vindouro, que será governado por um Deus justo, nós temos a confiança de que o nosso futuro será o mesmo do de Cristo. E por causa de Jesus, nós não somos mais escravos de nós mesmos, não somos escravos de ninguém, nem das coisas, de pessoas ou governos. Israel não vencia suas batalhas porque era forte. Moisés era o líder do povo judeu e era um grande orador, apesar da sua gagueira. Davi era o menor e mais frágil, mais fraco da casa de seu pai, mas foi escolhido para ser o rei de Israel. Gideão era covarde, mas foi chamado para lutar juntamente com 300 homens contra um exército. A gente pode até citar o próprio Machado, que era gago, epiléptico, que era pobre, não conseguiu estudar, era filho de escravos e que ainda assim se tornou um grande intelectual. Sabe de uma coisa? É bom ser fraco e reconhecer a sua pequenez, porque eram com esses que Jesus andava. No reino de Deus não sobrevivem os mais aptos. Na verdade, sobrevivem aqueles que reconhecem a própria inaptidão e que se entregam à graça de Cristo. É nisso que consiste a nossa força. Para quem não conhece o livro Quincas Borba, recomendo bastante a leitura. É um livro muito bom, bastante proveitoso. E se você quiser adquirir o livro, o link vai estar aqui na descrição. Eu não vou colocar essa versão que eu tenho porque eu não gostei. Primeiro porque não tem travessão e segundo porque não tem muitas notas de rodapé. Vou colocar aqui uma versão que eu acho que é melhor. Me conta aqui também nos comentários se você chegou até o final desse vídeo, se você ficou comigo até aqui, comenta machadinho. Também quero saber de você as suas impressões sobre esse livro, se você já leu, se você está lendo uma outra obra do Machado de Assis. Vou gostar muito de saber. A parte mais legal é ter essa troca com você, esse partilhar de conhecimento, de experiências na leitura, isso é muito, muito, muito legal. Obrigada pelo seu tempo, espero que esse vídeo tenha sido proveitoso, que tenha sido edificante. Até a próxima leitura, um grande beijo, tchau, tchau!